Fala galera, tudo bem? Então vamos aqui fazer uns exercíciozinhos de racionalização e ver dois casos especiais de racionalização de denominadores. Um que você vai usar bastante e outro que eu vou mostrar para vocês apenas para que vocês conheçam. Tudo bem? Então vamos lá. Antes da gente ir para a racionalização, vamos só relembrar algumas coisas. Então vamos relembrar algumas coisas. Ok? Vamos lá. Então, a primeira coisa que eu gostaria de relembrar com vocês é esse produto notável aqui, ó. A mais B vezes A menos B. Esse produto notável, se você fizer, a propriedade distributiva, se você simplificar tudo que tem para simplificar, você chega no resultado, o quadrado do primeiro número menos o quadrado do segundo número. Você chamou isso, você aprendeu o nome desse produto notável de o produto da soma pela diferença. Precisar ir para a aula de hoje, ok? E aonde que a gente vai aplicar isso? A gente vai aplicar isso com raiz, porque olha só, o que vai acontecer? Vamos pegar um exemplo aqui. Eu tenho raiz de 7 mais raiz de 5 vezes raiz de 7 menos raiz de 5. Isso é um produto notável. Isso aqui, ó, é como se fosse A mais B vezes A menos B. Beleza? E quando a gente faz isso aqui, eu tenho o quadrado do primeiro, então eu tenho raiz de 7 ao quadrado, menos o quadrado do segundo, ou seja, menos raiz de 5 ao quadrado. E quanto que dá isso? Isso dá raiz de 7 ao quadrado é 7, raiz de 5 ao quadrado é 5, então 7 menos 5, 2. Então olha que legal, quando isso acontece, gente, por que esse produto notável é interessante quando a gente faz essa multiplicação? Porque ele vai pegar as raízes e elevar ao quadrado. E quando eu pego uma raiz quadrada e elevo ao quadrado, a gente está sumindo com ela, Porque como a gente já comentou no passado aí, é como se esse quadrado cancelasse com esse índice, esse quadrado cancelasse com esse índice. Beleza, gente? Ok? E mais um comentário que vai ser muito importante. Escrever aqui uma expressão, com raiz, sem raiz, tanto faz. 2 mais raiz de 3. A gente vai usar muito uma expressão chamada conjugado. Quem é o conjugado dessa expressão aqui? Então, essa expressão, o conjugado dela, é só você trocar esse sinal aqui do meio. Então, troca esse sinal aqui, ó. Pega esse sinal aqui e troca ele. Então, quem vai ser o conjugado dessa expressão? O conjugado é 2 menos raiz de 3. Beleza? E por que é legal isso? Porque se eu pego aquela expressão original, 2 mais raiz de 3, e eu multiplico ela pelo seu conjugado, 2 menos raiz de 3, eu vou fazer o produto notável. Isso aqui vai ficar o quadrado do primeiro, 2 ao quadrado, menos o quadrado do segundo, que é a raiz de 3 ao quadrado. E como a gente já comentou, a raiz de 3 ao quadrado vai simplificar, Sobra apenas o 3, e aí a gente fica assim, ó. Isso aqui fica 4 menos 3, que dá 1. Ou seja, essa noção de conjugado vai ser muito importante para a gente. Beleza, galera? Conjugado. Quer fazer o quê? É trocar o sinal. Tudo bem? Beleza? Então, vamos para a racionalização. Então, olha só, vamos partir de um exemplo aqui. O exemplo vai ser bem simples. Vai ser 1 sobre raiz de 5 mais raiz de 3. Qual é o objetivo da racionalização? O objetivo da racionalização é sumir com raízes do denominador. E o que a gente fazia para sumir com raízes do denominador? A gente multiplicava em cima e embaixo por alguma coisa, de modo que ao fazer essa multiplicação, no denominador não tenha mais raiz. E pensa, aqui eu tenho uma expressão, Eu tenho uma expressão aqui, raiz de 5 mais raiz de 3. Como é que eu faço para assumir como raiz? Eu preciso elevar ela ao quadrado. Então, eu preciso elevar o raiz de 5 ao quadrado e o raiz de 3 ao quadrado. Então, o que eu faço para elevar os dois ao quadrado? Eu vou usar o produto notável que a gente usou no slide anterior. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do denominador. Eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 5
menos raiz de 3. Então, o que eu quero dizer, coloco parênteses aqui, tá, gente? Só para você não errar. O que eu quero dizer com tudo isso é o seguinte, que quando a gente tiver uma soma ou uma subtração, a gente tem que multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do denominador. E eu vou escrever isso aqui agora. Então, olha aí, galera. O que a gente está dizendo aí? Que quando a gente tiver uma adição ou uma subtração, a gente tem que multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do denominador. Beleza? Que foi o que está aí em verde para vocês. Por quê? Porque como a gente falou no slide anterior, quando a gente multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado, o que vai acontecer? Aqui, ó, multiplica em cima. 1 vezes raiz de 5 menos raiz de 3 vai ficar raiz de 5 menos raiz de 3. Só que na hora que eu multiplicar aqui embaixo, o que vai acontecer? Vai ter o quadrado do primeiro, por causa do produto notável, menos o quadrado do segundo. Então, isso aqui vai ficar assim, ó, raiz de 5 menos raiz de 3 sobre, né? O que vai acontecer agora? A gente simplifica o raiz com o quadrado, e vai ficar assim, ó, vai ficar 5 menos 3. Então, isso vai ficar raiz de 5 menos raiz de 3 sobre 2. Perceba que na hora que a gente fez isso, ó, olha para o denominador. Ele não tem mais raiz, ele é um número racional, é um número 2, um número inteiro. Então, a gente conseguiu eliminar a raiz do denominador. Beleza? Então, essa noção aqui que a gente trabalhou, ela é muito importante e aparece com muita frequência esse tipo de racionalização. Ok? Então, vamos fazer mais exercício disso aí. Então, vamos fazer aqui agora uma bem interessante. 4 sobre raiz de 7 menos raiz de 3. Então, o que eu vou fazer para racionalizar? Eu vou multiplicar em cima e embaixo por quanto? Eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do denominador. Quem é o conjugado de raiz de 7 menos raiz de 3? É raiz de 7 mais raiz de 3. Então, vou multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do denominador. Opa, raiz de 7 mais raiz de 3. Certo? Coloco os parênteses para você não cometer nenhum erro de multiplicação, para ficar bem bonitinho, né? E vai ficar assim, ó, ao fazer essa conta. 4 vezes raiz de 7 mais raiz de 3, eu não vou aplicar a distributiva não, deixa assim, ó, 4 vezes raiz de 7 mais raiz de 3, pronto, multipliquei em cima, sobre, multiplicando aqui, ó, vai ficar assim, ó, raiz de 7 ao quadrado menos raiz de 3 ao quadrado. Então, simplifica aqui e aqui, né? O que vai acontecer? Vai ficar assim, ó, isso aqui vai ficar 4 vezes raiz de 7 mais raiz de 3 sobre raiz de 7 ao quadrado, 7, raiz de 3 ao quadrado, 3. Continuando aqui embaixo, vai ficar assim, ó, 4 vezes raiz de 7 mais raiz de 3 sobre 7 menos 3, 4. E agora a gente consegue simplificar aí, ó, o 4 com o 4 e sobra apenas o que como resposta? Raiz de 7 mais raiz de 3. Beleza, galera? Tranquilo? Então, vamos para o último exemplo desse caso aí, só para a gente fazer mais um aí. Vamos lá. Esse eu vou colocar um que o método de racionalização vai ser exatamente o mesmo, mas a conta vai acabar ficando longa por conta do exemplo que eu quis colocar aqui, para vocês não se assustarem caso isso apareça para vocês. Beleza? Vai ser assim, ó. 2 mais raiz de 3 sobre 2 menos raiz de 3. Mais uma vez, a gente tem aqui uma subtração no denominador, então eu vou ter que multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado de quem está embaixo. Então eu vou multiplicar em cima e embaixo por quanto, galera? Por 2 mais raiz de 3, que é o conjugado de quem está embaixo. Não esquecer de colocar os parênteses. Eu vou colocar aqui também, porque aqui tem uma soma, certo?
E olha o que vai acontecer. Isso aqui vai ficar assim, ó. 2 mais raiz de 3 vezes 2 mais raiz de 3 é 2 mais raiz de 3 ao quadrado. Sobre isso aqui é o produto notável, vai ficar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Certo? Ok. Galera, isso aqui é outro produto notável. Isso aqui é o quadrado da soma. E fica o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro, que é 2, vezes o segundo, que é raiz de 3, né? Mais o quadrado do segundo, que fica raiz de 3 ao quadrado. Tudo isso sobre... Agora vamos resolver aqui, ó. Isso fica 4 menos 3. Continuando aqui embaixo, o que vai ficar? Vai ficar 4, que é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes 2 vezes raiz de 3, fica 4 raiz de 3, mais raiz de 3 ao quadrado, fica 3. Tudo isso sobre 4 menos 3, que dá 1. Galera, 4 mais 3, 7 mais 4 raiz de 3, sobre 1 não preciso escrever. Pronto, está racionalizado. Beleza? Então, o único detalhe que teve aqui pra gente, galera, foi esse produto notável aqui em cima. Beleza? Que é o quadrado da soma de dois termos. Foi a única coisa diferente que a gente teve aí. Ok? Então, a gente falou aí já desse tipo de racionalização. Beleza? Vamos falar agora de um outro tipo de racionalização, mas para falar dele, a gente vai precisar também lembrar de uma coisinha aqui. Ok? Então, antes da gente falar da racionalização, vamos comentar sobre isso aqui. Ó. Primeiro, quanto que é raiz cúbica de 2 ao cubo? A gente já comentou isso, que quando isso acontece, eu simplifico esse 3 com esse 3, e isso aqui fica 2, né? A gente estuda isso lá em propriedades radicais. Então, por exemplo, quanto que é raiz sétima de 5 elevado à sétima? Então, mais uma vez, é como se eu simplificasse esse 7 com esse 7 e fica apenas 5. Não é isso? Então, a gente estudou já isso tudo lá na parte de radiciação, ok? E a gente vai lembrar disso agora. É só fazer mais um último exemplo aqui. Eu quero fazer a raiz milésima de 3 elevado a 1000. Então perceba, galera, se o expoente for igual ao índice da raiz, eles se cancelam e sobra só o 3. Beleza? Então agora vamos para uma outra análise. Se eu tiver isso aqui, ó, raiz cúbica de 2 vezes a raiz cúbica de 2 ao quadrado. Galera, isso é raiz cúbica vezes raiz cúbica, certo? Então vai ficar assim, ó, vai ficar raiz cúbica de 2, esse 2 é elevado a 1, né, galera? Se não aparece, é porque ele está elevado a 1. Então, é raiz cúbica de 2 elevado a 1 vezes 2 elevado ao quadrado. E aí eu conservo a base, somos expoentes, o que vai ficar raiz cúbica de 2 elevado ao cubo. E o que acontece? O que acontece é que esse 3 cancela com esse 3 e sobra apenas o que de resposta? Sobra apenas o 2. Beleza? Então, mais um. Se eu tiver assim, ó, raiz sétima de 5 ao quadrado vezes raiz sétima de 5 elevado à quinta, isso vai ser a raiz sétima de 5 ao quadrado vezes 5 à quinta. Beleza, gente? E aí o que vai acontecer? Isso aqui vai ficar raiz sétima de 5 à sétima. E raiz sétima de 5 à sétima se cancela e fica 5. Então, a gente já pode fazer mais direto. Então, o que aconteceria, por exemplo, se eu tivesse raiz milésima de 3 elevado a 400 vezes a raiz milésima de 3 elevado a 600. Pode fazer direto, galera. Isso aqui vai ser a raiz milésima
de 3 elevado a quanto? É só somar esses expoentes aqui, né? É só somar esse cara com esse cara. Então, vai ficar o que aí? Vai ficar raiz milésima de 3 elevado a 1000. E quanto que é a raiz milésima de 3 elevado a 1000? Cancela, cancela. Fica apenas o 3. Beleza? Então, relembramos aí uma coisa que a gente vai usar. Ok? Então, vamos para o próximo slide aí. Bem, por que eu lembrei disso? Porque eu quero agora racionalizar isso aqui, ó. Eu quero racionalizar essa situação aqui. 1 sobre raiz cúbica de 2. Eu tenho uma raiz do denominador, eu preciso então racionalizar. Mas para racionalizar, eu preciso multiplicar em cima e embaixo por alguma coisa, de modo que ao fazer a conta, essa raiz de baixo, ela suma. Galera, pensa comigo aqui. Eu preciso multiplicar essa fração aqui em cima e embaixo por alguma coisa, né, que tem que ser a mesma, em cima e embaixo, de modo que na hora que eu fizer a resposta, se cancele para sobrar apenas o quê? Apenas o 2. Porque embaixo tem que ficar o quê? Tem que ficar raiz cúbica de 2 ao cubo. Porque se eu tiver raiz cúbica de 2 ao cubo, o cubo se cancela. Mas quem que eu tenho que multiplicar aqui embaixo? Né? Quem é que eu tenho que colocar aqui embaixo dessa fração aqui para que o 2 ao cubo seja multiplicado, para que a raiz cúbica de 2 seja multiplicada para eu encontrar a raiz cúbica de 2 ao cubo? Ora, é só multiplicar, como a gente já viu no exemplo passado, na página passada, por raiz cúbica de 2 ao quadrado. Porque se eu fizer a raiz cúbica de 2 vezes a raiz cúbica de 2 ao quadrado, a resposta vai ser a raiz cúbica de 2 ao cubo. Então, a gente multiplica em cima e embaixo por raiz cúbica de 2 ao cubo. De 2 ao quadrado. E ao fazer isso, o que acontece? Fica raiz cúbica de 2 ao quadrado sobre raiz cúbica de 2 ao cubo. Aqui a gente já simplificou aqui embaixo. Em cima fica raiz cúbica de 4 sobre 2. Ok? Vamos fazer um outro exemplo. O outro exemplo vai ficar assim. Ó. Eu quero racionalizar 5 sobre a raiz sétima de 5 ao quadrado. Beleza? Ao quadrado não, vamos botar ao cubo. 5 sobre a raiz sétima de 5 ao cubo. Então, galera, vamos lá. Se eu quero racionalizar, significa o quê? Significa que eu vou multiplicar em cima e embaixo, né, por alguma coisa, de modo que ao fazer isso, o embaixo dessa fração não tenha mais raiz. Galera, eu tenho a raiz sétima. Para eu cancelar uma raiz sétima, esse 5 tem que ser elevado a sétima. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo pela raiz sétima de 5 elevado a alguma coisa. Qual tem que ser expoente do 5 ao cubo para na hora que eu multiplicar, a resposta ficar 5 à sétima? Qual tem que ser o expoente desse 5 aqui? Tem que ser o expoente 4. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo pela raiz sétima de 5 elevado a quarta. Beleza? E como é que vai ficar isso? Vai ficar assim, ó. 5 vezes a raiz sétima de 5 a quarta sobre a raiz sétima de 5 a sétima. Beleza? Então, vai ficar assim, ó. 5 vezes a raiz sétima de 5 a quarta, pode deixar assim, não precisa se preocupar com isso, sobre a raiz sétima de 5 elevado a sétima, o que vai acontecer? O 7 simplifica com o 7. Então, vai ficar sobre 5. E para deixar bonitinho o nosso resultado, vamos simplificar esse 5 aqui com esse 5 aqui, e o que sobra é apenas a raiz sétima de 5 elevado a quarta. Beleza? Esse modelo, galera, de racionalização é um modelo que vocês vão usar menos. Mas mesmo assim ele aparece no seu livro e ele aparece em algumas questões. Tá? Então, vamos só fazer mais um dele para a gente finalizar. Opa! Vamos fazer só mais um dele para a gente finalizar aqui. E aí a gente continua. Espera aí que eu preciso só incluir mais um slide desse aqui para a gente. Bem, então vamos lá para o último exemplo. O último exemplo vai ser esse aqui, ó.
1 sobre a raiz milésima de 3. E eu quero racionalizar isso aí. Eu quero racionalizar 1 sobre a raiz milésima de 3. Beleza? Então, vamos lá. A raiz milésima de 3 não. A raiz milésima de 3 elevado a 400. Pronto. Então, por quanto que eu vou ter que multiplicar em cima e embaixo? Galera, com certeza vai ser a raiz milésima de 3 elevado a alguma coisa, que eu vou multiplicar em cima e embaixo. Agora eu tenho que pensar no expoente desse 3. Qual vai ser o expoente desse 3 aí? Pensa comigo, galera. A minha resposta tem que ser aqui embaixo, né, depois que eu fizer, a raiz milésima de 1000, né, perdão, a raiz milésima de 3 elevado a 1000. Desculpa, galera. A raiz milésima de 3 elevado a 1000. Beleza? Por quanto que eu tenho que multiplicar? Quem é que tem que ser esse expoente aqui para fazer 3 elevado a 400 vezes esse cara para dar 3 elevado a 1000? Bem, se você já está aí mais craque, se você já sacou, você vai ver que é 3 elevado a 600. Beleza? Então, vai ficar assim, ó. Em cima vai ficar a raiz milésima de 3 elevado a 600. Embaixo ficou raiz milésima de 3 elevado a 1000, porque a gente fez essa multiplicação aqui, certo? Então, isso aqui vai ficar assim, ó. Raiz milésima de 3 elevado a 600 sobre isso aqui. O que vai acontecer? Vai simplificar. Então, vai ficar raiz milésima de 3 elevado a 600 sobre 3. Ok, galera? Então, essa aí são as últimas duas, essas aí são as últimas duas técnicas de racionalização que a gente precisava comentar. Ok? Então, por hoje é só, galera. Encontro vocês no próximo vídeo, nosso próximo encontro. Grande abraço. Tchau, tchau. Valeu!